conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos saber o que passa no teu coração. Por isso, desperta a tua noiva, desperta a tua igreja para buscar ao Senhor. Para buscar ao Senhor. Porque a tua palavra nos garante que se nós buscarmos, nós te encontraremos. Nós te encontraremos. Nós te encontraremos. E esse é o teu anseio, igreja. Esse é o teu anseio, noiva do Senhor. A volta do Senhor, estar com Ele, estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que esse seja o teu anseio. Que essa seja a tua esperança. Que essa seja a tua expectativa. Todos os dias nós te louvamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém. 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 Você vai abrir a sua Bíblia comigo e vai ser projetado aqui também. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. E aí a gente vai ler alguns versículos desta carta de Pedro. E diz assim, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidas pelo poder de Deus, até chegar à salvação, que está prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Você pode se assentar já. Nós, ao decorrer da mensagem, nós vamos ler mais alguns versos. Pode projetar para mim. Tema da mensagem de hoje: regenerados para uma viva esperança. Isso fala no versículo 3. Ele nos regerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Amém. Como é bom estar diante da noiva do Senhor. Como é bom estar diante de um povo que reconhece quem é o nosso Deus. Diante de um povo que já rendeu a sua vida ao Senhor. Isso é maravilhoso. Porque nós podemos nos reunir aqui neste lugar. Nós podemos erguer as nossas mãos. Podemos erguer as nossas vozes, adorando ao Senhor. Nos rendendo a Ele em todo o tempo. Nos rendendo a Ele. Mas o que o Senhor tem bradado no coração da sua igreja, não só no meu coração, é que nós não vivemos somente por esses momentos em que nós estamos reunidos aqui. Nós não vivemos simplesmente por esses momentos em que nós estamos, né? Nós vivemos por algo maior. E essa palavra, ela fala justamente sobre isso. Assim que nós formos ler os próximos versos, os próximos versículos, você vai acompanhar comigo que a nossa esperança viva, ela não se resume simplesmente ao que nós vivemos aqui hoje. Mas a palavra do Senhor, através do seu discípulo amado, Pedro, né? Quando ele escreve aqui essa palavra a um povo que estava sendo perseguido por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Ele escreve para uma igreja que estava sendo perseguida mesmo, morta, estava sendo alcançada e de formas muito cruéis, querendo ser retirados, né? Porque eles queriam que parasse a mensagem de ser pregada. Eles queriam que parasse.
E aí Pedro, quando ele escreve essa carta, é para encorajar os irmãos, por causa dos tempos difíceis que eles estavam vivendo. Tempos difíceis, de perseguição mesmo, pesada, né? Muitas vezes nós nos achamos perseguidos, mas quando a gente olha para a história dos discípulos de Jesus, nós vemos que tudo que nós passamos é muito pouco perto do que eles têm passado. E a gente ouve relatos hoje em dia de próprio irmão Fernandinho, né? Ele está em viagem agora, e uma das coisas que ele sempre fala quando ele mostra algum vídeo ou quando ele conversa com a igreja, ele pede para não marcarem ele nas redes sociais, né? Por quê? Porque é um perigo que eles correm quando eles estão em certas zonas que são muito arriscadas para falar sobre o Evangelho, para falar do amor de Cristo àqueles povos. São locais, são lugares dominados por outras religiões e eles não aceitam, são totalmente intolerantes com Jesus Cristo, com a palavra de Jesus. Então eles precisam se resguardar dessa forma, né? Mas entendendo que quem dá de fato livramento é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E aí a palavra que mais me chama a atenção nesse texto é esperança. É esperança. E aí o significado de esperança, foi atrás no dicionário, fala que é a expectativa de melhora ou solução completa para uma realidade específica, ou mesmo para toda a realidade humana. Tem base em aspectos da razão, emoção e vontade humana. Então, esperança, ela sempre vai apontar para algo melhor. Ninguém tem esperança em si mesmo de que algo dê errado na sua vida. Eu não tenho esperança de amanhã estar numa situação pior da que eu estou hoje. Eu não se diz esperança quando a expectativa, é um desejo de amanhã a doença não ser curada. Isso não é esperança. Isso não é esperança. A esperança, ela sempre aponta para algo melhor, para uma realidade diferente, mas uma realidade muito melhor, uma realidade que é mais interessante de ser vivida, uma realidade onde nós podemos viver cada vez melhor, né? E quando a gente vê essa palavra aqui sobre esperança viva, é uma esperança totalmente diferente. Não uma esperança em que você ficaria paralisado, onde você seria passivo na situação. A esperança, ela não é, biblicamente, ela não pode ser uma esperança passiva. E aí eu fiz mais umas pesquisas e eu descobri, eu confesso a vocês, eu não sabia que existia um verbo chamado esperançar. Alguém conhece esse verbo? Tem mão levantada. E o verbo esperançar, ele diz o seguinte, a definição dele é almejar, sonhar, buscar, agir, ou seja, é o contrário de esperar passivamente. Quando estamos sem forças, precisamos ter esperança, que é diferente de ficar esperando. Esperançar é sonhar, é definir o que se quer, e aí a gente vai aqui pro dicionário, né? Vai fugir um pouco do que diz a palavra de Deus, das coisas espirituais. Então, ele vai falar que força de vontade, vai falar muito sobre o ser humano em si. Mas é interessante ver que o verbo esperançar, ele é um verbo que exprime movimento, que exprime continuidade, que exprime uma caminhada. E é com este olhar que eu quero convidar você a lermos juntos, a falarmos desses versículos que nós vamos tratar aqui nessa noite. O verbo esperançar, isso é caminhando, seguindo, agindo, vivendo. E assim como a própria palavra de Deus, vamos ver
sendo santos, sendo separados, sendo obedientes, estando nos colocando debaixo da vontade de Deus, nos submetendo às autoridades humanas, vivendo de forma correta. Isso é um processo contínuo em que nós estamos em movimento. Amém? O texto diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então isso significa que a nossa esperança, ela tem um motivo. Ela tem um motivo. Qual é este motivo? Jesus. Este motivo é Jesus. E se nós formos ler em alguns salmos, por exemplo, Salmo 33, do 20 ao 22, diz que a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Então, a nossa esperança, ela está nele. O Salmo 146 diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor, Deus de Jacó, por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Mas tem um salmo que diz, Salmo 62, 1, Deus é a minha única esperança. Nele eu confio e fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação. Então, quando o salmista diz aqui, Deus é a minha única esperança, então, a nossa esperança, ela tem um nome. A nossa esperança, ela não é uma espera em que o mundo tem. Quantos aqui conhecem pessoas, ou até vivemos, esperançosos na política, esperançosos que a nossa condição financeira vai ser melhor? E muitas vezes a gente projeta a nossa vida na nossa melhoria financeira. Quando acontecer isso, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu for melhor remunerado, eu farei isso, farei aquilo, farei... Enfim, cada um de nós tem a sua realidade. Quando o governo resolver as questões do Brasil, aí a gente vai ter um país mais justo, e aí a gente vai poder viver melhor. A minha esperança está no governo. Eu posso dizer para você que muitas vezes nós, enquanto igreja, eu não estou eximindo a igreja da sua responsabilidade social, humana, enfim, não estou eximindo a igreja disso. Mas a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa, ela tem um nome. A nossa expectativa, ela tem um nome. E ela tem um motivo. Ela não só tem um nome, mas como ela tem um motivo. A esperança da igreja é Jesus Cristo. Mas por que a esperança da igreja é Jesus Cristo? Porque um dia ele nasceu. Amém? Um dia ele morreu. Amém? E um dia ele ressuscitou. Você pode glorificar o nome do Senhor? Um dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Por isso que a nossa esperança ela é viva. Porque ele vive e nós cremos num Deus vivo. Nós não cremos em um Marte que simplesmente morreu e a partir dali contou-se uma história. Mas nós cremos no Cristo que morreu e ressuscitou. Ressuscitou. E ele voltou dos mortos para nos dar vida em abundância. Vida em abundância. E esse texto de Pedro, ele nos convida a olhar para essa nova vida que nós temos hoje. Essa nova vida que não se apega aos bens materiais, essa nova vida que não se apega ao governo, essa nova vida que não se apega a outras pessoas, não se apega ao nosso cônjuge, não se apega aos nossos pais, aos nossos filhos, mas ela se apega a Jesus Cristo. Essa é a nova vida que nós temos para viver. E o próximo versículo diz que nós vivemos essa viva esperança
para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, para vocês. Ou seja, é uma herança que ela é imaculada, incorruptível e ela jamais se acabará. Esse é o significado dessa palavra tão difícil de eu ler, imarcessível. Enfim, aí na sua tradução pode estar já essa palavra dizendo que ela jamais vai se acabar. A nossa herança em Deus, ela jamais se acaba. Jamais passará. E é interessante nós vermos que é uma promessa de eternidade. É uma promessa de eternidade. E aí a gente pode olhar para os versículos e para os livros que falam sobre novos céus e nova terra, onde mostram coisas gloriosas, ruas de ouro, mar de cristal, pedras preciosas nas cidades, e a gente pode querer se apegar a isso. A gente pode querer se apegar a isso, mas eu digo para você que isso não é importante. Isto não é importante. No sentido de, se Deus não estiver lá, eu não quero estar nesse céu. Eu já falei isso no grupo familiar. O importante não é o lugar, é a pessoa. Quem faz o céu ser o céu é o Senhor Jesus. Quem faz o céu ser o céu é a presença de Deus, o Pai. Quem faz o céu ser o céu é o Espírito Santo de Deus. Porque nós poderíamos olhar para vidas vazias de tantas pessoas que nós muitas vezes seguimos nas redes sociais, vemos nas mídias sociais, de pessoas que têm tudo, todos os luxos, muita coisa, e Deus não está lá. Deus não está lá. Então Deus, ele não está no meio da riqueza, mas Deus, ele está no meio dos corações. No meio dos corações que querem a presença dele, dos corações que buscam a sua presença. E vocês são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se nos últimos tempos. Então aqui Pedro está falando, olha, vocês vivem hoje uma viva esperança, e essa esperança de vocês é porque Jesus Cristo veio, ele morreu, ele ressuscitou, e você, a partir de hoje, vai ser guardado por ele. Guardado por ele. Vós sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Cristo Jesus fez e faz todo o trabalho. Nada é mérito meu, nada é mérito seu. Nada é mérito nosso. Nós precisamos sim obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos sim estar vivendo de acordo com o que diz as Escrituras. Mas o que a palavra de Deus diz aqui, que é o Senhor que opera tudo em nós. Todos os detalhes da nossa vida. Ele está no controle. O que nós podemos fazer é atrapalhar o agir de Deus em nossas vidas. O que nós podemos fazer é atrasar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida. Como? Medindo forças com o Senhor. Não ouvindo a sua voz. No sentido de obedecê-lo. No sentido de obedecê-lo. E o 6 disso, nisso exultais, ou seja, se alegrem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro está falando aqui que nós vamos passar por provações, por tribulações, por momentos nas nossas vidas em que nós vamos ser perseguidos. E aí eu lembro muito de quando Jesus... Pode colocar para mim, Efraim,
Mateus 5. E aí você vai ler comigo. Ao ver Jesus as multidões, subiu aos montes e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Está falando de futuro também. Próximo. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra. Receberão, futuro também. Próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Então Jesus ele já havia falado aqui, olha, você, igreja, será perseguida. E Pedro aqui ele está confirmando o que ele aprendeu com Jesus outrora. Ele está confirmando e ele diz aqui, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, no final de todas essas coisas, é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você está passando por momentos difíceis, se você está passando por momentos de perseguição, se você está passando por um momento em que, neste mundo, você se encontra desesperançoso, você se encontra desesperançoso, eu quero dizer para você que a nossa esperança, ela é muito maior do que o breve momento que nós vivemos aqui nessa terra. É claro que nós queremos viver confortavelmente, é claro que nós queremos viver com saúde, é claro que nós queremos ter uma boa condição financeira, é claro que nós queremos ter, enfim, viver de forma confortável, com poucas preocupações. Mas isso não é o que de melhor nós podemos esperar e almejar. O que nós podemos esperar de melhor é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. O 10 diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo, que nele estava quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram a este sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então a gente vê aqui que nesses versículos, Pedro ele fala dos profetas. Ele fala dos profetas. Ele, talvez, de certa forma, ele nos faça olhar para trás, ver a história que tem sido contada na palavra de Deus. E a gente começa a palavra de Deus em Gênesis, na criação, onde tudo era perfeito, onde o homem, onde Deus ia se encontrar com o ser humano, onde eles tinham um relacionamento, onde eles conversavam ali, onde Deus ia ter com ele, e aquilo era prazeroso. E aqueles momentos eram únicos, que ficaram certamente marcados
na memória de Adão. E aí a gente vê a queda, onde por causa do pecado, por causa da culpa, ele perde a esperança. Ele perde a esperança. Simplesmente porque ele desobedeceu uma ordem expressa do Senhor. E aí todos nós conhecemos essa história. E aí, desde então, a palavra do Senhor, na palavra do Senhor, vem sido relatados pessoas, homens e mulheres de Deus, que, no seu tempo, se levantaram e proclamaram grandes coisas, apontando para uma pessoa, apontando para a obra de redenção, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Pedro ele fala aqui sobre os profetas, quando eles falam daqueles que, de certa forma, procuraram entender de Deus, para onde Deus estava apontando, era para os nossos tempos hoje também. Então, eu quero dizer para você que você é um agraciado do Senhor. Você é uma agraciada do Senhor, porque nós vivemos a graça de Deus. E a graça de Deus é Cristo ressurreto. É o Espírito Santo liberado para nós. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. E basta nós dizermos sim, Espírito Santo, habita em meu coração. Se você, por um acaso, está aqui nessa noite e ainda não disse, Espírito Santo de Deus, habita em meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero ter essa esperança viva. Eu quero ter essa esperança no Senhor. Faça isso. Eu tenho certeza que você jamais vai se arrepender dessa que será a melhor decisão da sua vida. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E aí, ao decorrer da carta de Pedro, ele vai conversando, ele vai escrevendo, olha, você precisa ter um bom relacionamento com o governo, pagar seus impostos, você precisa viver bem em sociedade, vocês precisam dar bom testemunho. E aí ele vai falando os deveres de cada pessoa, né, e de como nós devemos proceder nesse mundo. E é interessante no capítulo 3, a partir do 13, ele diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a injustiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, e aqui vem mais um ensinamento, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mais uma vez aqui ele vem dizer, ele vem dar um exemplo prático, né? Ele vem dar ele coloca uma situação, as coisas estiverem ruins. Vocês precisam santificar o Senhor na vida de vocês. E mais do que isso, estejam preparados para responder àqueles que perguntarem a razão dessa esperança que você tem. Eu quero dizer para você que você precisa estar preparado em todo tempo para falar ao mundo, aqueles que precisam ouvir a razão da sua fé, a razão da sua esperança. Muitas pessoas às vezes são questionadas: por que você é evangélico? Por que você é crente? Que o mundo pergunta assim. E às vezes a gente responde, enquanto igreja: porque os meus pais me levam desde que eu era criança.
porque eu cresci assim, eu estou até hoje, né, lá, que as pessoas lá são legais. Mas qual é a razão da nossa fé? Qual é a razão da nossa esperança? Daquilo que a gente aguarda? Eu preciso estar pronto para responder. Porque as pessoas, quando elas vêm perguntar para você, e virão, é porque elas têm sede de beber da mesma fonte do Senhor. Muitos virão para querer, para tentar indagar você, para tentar enganar você, para tentar enfraquecer a sua fé. Mas muitos também virão porque têm sede de saber o que mudou na sua vida. Sede de saber o porquê que você tem expectativas maiores do que o que esse mundo tem. Porque as expectativas desse mundo, elas são passageiras. Elas são passageiras. Em resumo, o mundo coloca a sua esperança, a sua fé naquilo que eles têm. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou ter os melhores médicos que vai me dar as melhores condições de saúde, que vão me dar os melhores alimentos, vai me fazer viajar pelos melhores lugares. Essa é a visão que o mundo tem. A gente está se aproximando mais um final de ano onde existe a famosa mega da virada. E muitas pessoas sonham com esse prêmio milionário. 600 milhões de reais. Resolveria a vida de todo mundo. Resolveria a vida de todo mundo. Amém? Que bom que vocês não responderam. Porque não resolve. Não resolve. Eu posso pontuar uma coisa para você que o dinheiro não resolve. Dentre várias que eu poderia pontuar. Mas tem uma coisa que o dinheiro não resolve e que somente a morte e ressurreição de Jesus resolveu. A própria morte. A própria morte. O dinheiro, ele não compra um minuto a mais de vida. O dinheiro, ele não pode comprar um ano a mais de vida. Mas o Senhor, ele pode, e ele dá, e ele quer nos dar vida eterna com ele. Vida eterna com ele. Não existe 600 milhões de reais ou de dólares ou que dinheiro for que compre isso, que possa pagar este preço. Não existe. Nem todo o bem do mundo, nem todas as riquezas, nem todos os tesouros do mundo e fora dele podem pagar pela vida. E aí a gente entende que a morte de Jesus foi um ato imensurável de amor, onde não existe comparativo. Não existe comparativo. E nada paga aquele preço. Por isso que ele nos entrega de graça. Por isso é que ele nos entrega de graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, ele nos entrega de graça. Porque o preço foi alto. Porque o preço foi grande. Porque o preço foi imensurável. É o preço que o Senhor Jesus nos entregou. Ele entregou a sua vida por nós, para que nós hoje pudéssemos ter a nossa esperança firmada nele. E aí, mais uma vez, eu vou perguntar para você, não sei, eu acho que eu já perguntei, onde está a tua esperança? Onde está a tua esperança? Quero pedir ao Senhor que Ele mova em nossos corações, onde nós colocamos a nossa esperança,
as nossas expectativas, para onde nós nos movemos. E muitas vezes nós nos movemos para longe da vontade de Deus, para longe da presença de Deus, porque eu preciso alcançar, eu almejo tantas coisas, então eu preciso correr atrás do vento. Porque nada deste mundo paga a nossa vida. Nada neste mundo paga. Somente a graça de Deus derramada sobre nós. Somente Ele para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. E aí nós vamos ler agora 2 Pedro, capítulo 3. E esse capítulo, ele vem falar sobre algo maravilhoso. Algo que todos nós esperamos. Todos nós ansiamos. A igreja do Senhor, ela precisa ansiar por este momento que vai ser descrito aqui. E aí, muito mais do que as minhas palavras, eu quero ler com você a palavra de Deus. Por isso nós vamos ler todo este capítulo. E começa assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro despertar-lhes a memória, para que com uma mente íntegra recordem as palavras proferidas no passado pelos santos profetas e o mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombam e seguem os seus próprios desejos impuros. Eles dirão a você: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E quantos de nós não somos atingidos por palavras que dizem: desde quando esse Jesus já tem mais de 2000 anos e até hoje não voltou, tem tanta gente esperando, já tem gente que marcou data e nada acontece. Essas são pessoas que se levantam para enfraquecer a nossa fé, para tirar de nós a semente da esperança que Cristo implantou em nós. E Pedro ele está escrevendo aqui para encorajar aqueles que lerem, e nós estamos tendo acesso à palavra de Deus hoje. Nós estamos tendo acesso a essa porção da palavra de Deus. Pois deliberadamente eles se esquecem de que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo e de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. No entanto, agora, pelas mesmas palavras, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueça disso. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aqui tem uma resposta que nós precisamos carregar em nossos lábios sempre, que nós formos atingidos por pessoas que dizem que nós estamos aqui em vão, que nós esperamos um Deus que eles dizem morto. O Senhor, Ele é paciente, porque Ele quer que aquela vida, aquela pessoa que afronta você, ela também entregue a sua vida ao Senhor e viva essa esperança eterna. Viva essa esperança eterna. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que houver nela ficará exposta.
Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Irmãos, nós precisamos estar em todo tempo preparados. Nós precisamos em todo tempo estar santos diante de Deus. Aí você diz para mim, e eu concordo com você, mas nós somos pecadores. Mas nós servimos a um Deus gracioso e misericordioso, que todo tempo Ele está ali disposto a nos perdoar, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós nos achegarmos a Ele, se nós nos arrependermos verdadeiramente, se nós olharmos para o nosso pecado e dizer: Senhor, eu não quero mais viver com este pecado. A igreja do Senhor ela é convidada para ser santa, viver de maneira santa. Como é viver de maneira santa? É o contrário do que o mundo tem vivido. É o contrário do que o mundo tem soprado no meu ouvido, no seu ouvido. Todos os dias. Todos os dias. Mas de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre de que forma, a igreja? Imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Empenhe-se para que Deus os encontre imaculado, inculpáveis e em paz com Ele. Essa é a noiva que o Senhor quer encontrar quando Ele voltar. No seu grande dia, essa é a noiva que Ele quer encontrar. Tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição dele. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. E aqui ele vem nos instruir para que nós possamos nos guardar e não deixar-nos ser levado por aqueles que não têm pureza, por aqueles que não têm princípios morais. E quantas vezes nós entregamos os nossos olhos, entregamos até sentimentos a quem não tem princípios, a quem não tem princípios. Quem você tem seguido nas redes sociais? Quem você tem acompanhado? São pessoas que têm princípios morais? Ou são pessoas que escandalizam cada vez mais e vivem de forma que o mundo acha maravilhoso?
mas que Deus olha com seu olhar santo e abomina. Que os nossos olhos possam contemplar as coisas santas que o Senhor tem feito neste mundo. A santidade de Deus, as coisas gloriosas de Deus. E as coisas gloriosas de Deus não estão em todos os lugares. Muitas vezes os nossos olhos estão olhando aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não agrada ao nosso Deus. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. E essa carta, ela termina assim. Essa carta, ela termina assim. Nós começamos falando de esperança. Nós começamos falando de esperança. E esperança é algo que Deus, por causa da morte de Jesus Cristo, colocou em nossos corações, para que nós pudéssemos viver. E assim como a gente leu sobre o verbo esperançar, a gente não vai ficar esperando parado. Nós vamos nos movimentar. E de que forma? Em santidade ao Senhor, obedecendo a sua palavra, sendo santos como Ele é santo. Sendo uma igreja imaculada, uma igreja irrepreensível, uma igreja que tem paz com o Senhor. E você é convidado para ser esta noiva do Senhor. Você é convidado para viver em santidade com o nosso Deus. Para que os teus dias, para que a tua vida, ela possa glorificar o Senhor. Para que a minha vida possa glorificar o Senhor. Em tudo e em todo tempo, que você e eu possamos glorificar o nome do Senhor. Isso é viver, isso é uma esperança viva. Uma esperança viva. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. Você está e esteve exposto à palavra do Senhor que foi lida aqui. E muito mais do que as minhas palavras, que a palavra do Senhor, ela traga significado ao teu coração. Ela traga transformação ao teu coração. Ela traga novidade ao teu coração.